Tudo bem, pessoal? Nós vamos estudar agora avaliação em larga escala e vamos falar do SAEB, do novo SAEB. Mas antes, vamos fazer algumas diferenciações aqui. Já deixei até anotado para nós ganharmos tempo. Vejam lá, ó. Quando eu falo de avaliação, eu tenho avaliação da aprendizagem, avaliação da instituição e avaliação do sistema, ok? Avaliação da aprendizagem, professor avalia o aluno. A avaliação da instituição pode acontecer aqui, ó, por uma organização externa que vai avaliar a instituição, ou pode ser criado dentro da escola uma comissão para a avaliação interna da instituição, tudo bem? E aqui a avaliação do sistema, que é a avaliação em larga escala, que acontece em nível nacional ou em nível estadual ou também em nível municipal. Na verdade, pode acontecer nesses três níveis. Nós vamos falar do SAEB, da avaliação em larga escala em nível nacional, tudo bem? Então, maravilha, já deu para fazer as diferenciações, agora vamos para alguns conceitos. Os primeiros conceitos. Aspectos gerais, o que é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP, Instituto Nacional de Ensino, né, e Pesquisas Educacionais, não sei se é de ensino ou de estudos e pesquisas educacionais, vamos dar uma escorregadinha no termo aí, mas tudo bem. Realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, tudo bem? Pessoal, só uma coisa que é muito importante, tá? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ok? Cuidado com aquelas questões pegajosas, chicletosas, que colocam o ensino superior junto ali, não. Para o ensino superior, nós temos um sistema próprio de avaliação, que é o SINAI, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, ok? Então, nada de ensino superior, nós vamos falar apenas de avaliação da educação básica, do SAEB. Beleza, Vinícius. Como que funciona o SAEB? Então, nós já vimos que tem um órgão importante aqui na coordenação do processo, que é o INEP. Isso. E como que funciona? Por meio de testes e questionários. Então, são respondidos testes e questionários. Os alunos respondem testes e também preenchem questionários e depois professores, diretores, secretários de educação vão preencher os questionários. Aplicados a cada 2 anos na rede pública e uma amostra na rede privada, o SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. E qual que é a finalidade do SAEB? Por que é importante ter um sistema desse de avaliação? O SAEB permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Vinícius, por que você coloca essas informações? Na verdade, pessoal, para mim seria muito mais fácil vir, ficar anotando, falando só. Mas eu gosto de colocar essas informações, por quê? Porque às vezes a banca, e é muito provável que a banca faça isso, no caso desse tema, ela vai lá nos sites oficiais, site do MEC, site do INEP, colhe informações lá e joga para você, tá bom? Então, eu gosto de mostrar aqui no material, até para você depois poder ler, enfim, porque as chances de a banca pegar um trecho desse e colocar na questão, elas são grandes, tudo bem? Via de regra é o seguinte, então nós temos aí um conjunto de avaliações externas em larga escala, essas avaliações são compostas por testes e questionários, elas servem para nós entendermos ali quais são os níveis de aprendizagem demonstrados pelos alunos, para entender qual é a qualidade do sistema de educação no Brasil e também nós coletarmos informações que vão subsidiar políticas educacionais, tomadas de decisões de forma pontual, tudo bem? Sempre com base em evidências. Beleza, aqui eu coloquei para vocês agora algumas tabelas que vão trazer o histórico do SAEB. Então, a primeira edição foi em 1990. Nas tabelas, vocês vão perceber as mudanças com relação a público-alvo, a abrangência, né? Então, quais escolas participaram. Os itens formulados foram retirados de onde? Dos currículos ou de matrizes de referência. Então, você vai ver ali que, a partir de 1997, os itens são formulados a partir de matrizes de referência. E você vê também em cada edição quais foram as áreas de conhecimento avaliadas, tá bom? Aqui eu quero chamar a atenção para essa edição de 1995, porque aqui, além de
começarem a cobrar ali, a colocar, na verdade, os questionários contextuais, surgiu uma nova metodologia de construção do teste, tá? Dos itens, na verdade, que foi a TRI, a teoria de resposta ao item. Por que essa nova metodologia, né, para fazer o teste, para analisar os resultados? Para a gente entender melhor o conhecimento real dos alunos. Ei, Vinícius, volta para mim. O conhecimento real dos alunos, tá? Então, como que eu vou saber o que o aluno realmente apresentou de habilidades, de conhecimentos, de competências a partir do momento que ele resolveu? Como que eu vou saber que ele não chutou simplesmente a questão, né? Então, a questão passa a ser construída e analisada tendo como base essa nova metodologia, teoria de resposta ao item. Isso surge em 1995, tudo bem? Beleza, e aí você segue lá vendo as edições, o que aconteceu em cada edição, e a gente chega aqui em 2005. Em 2005, nós temos também um ponto muito importante, que foi a reestruturação do SAEB, tá? Então aqui nós tivemos a reestruturação do SAEB, eu quero colocar isso para vocês. Então, em 2005, tivemos uma reestruturação do SAEB. E no caso, o SAEB agora vai ser composto por duas avaliações. Então, quando eu falo aqui SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, nós teremos agora duas avaliações. Nós teremos a ANEB e nós teremos a ANRESC. A ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, e a ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, também chamada, você sabe, de Prova Brasil. Prova Brasil. Ok? Por que o governo, no caso do PT, criou a ANRESC, a Prova Brasil? Para que os municípios tivessem mais dados, pudessem coletar mais dados e informações sobre os seus alunos, informações diretas sobre os seus alunos, sobre a sua realidade, para que pudessem, então, tomar medidas e intervir, tudo bem? Então, a Prova Brasil, na verdade, vai gerar mais dados para os municípios. Então, quais são as diferenças básicas entre essas avaliações? Aqui nós mantivemos, né, a avaliação amostral. A avaliação amostral. O que é amostral, Vinícius? Pega um grupo de alunos, então, por exemplo, a turma tem 40 alunos, eu vou pegar um grupo de 10 alunos, por amostras. Então, alguns grupos das turmas avaliadas é que vão participar, por amostra, beleza? Maravilha! E no caso aqui, a ANEB é de interesse da União e dos estados. Então, essa avaliação interessa à União e interessa aos estados. Já a ANRESC, a Prova Brasil, é uma avaliação censitária, então é por cabeça, né? A avaliação censitária. A escola, para participar, esse número varia, gente, até mesmo no número, no site do MEC, em páginas do MEC, do INEP, esse número vai variar. Mas é muito importante o seguinte, quando você quer realmente entender sobre uma edição do SAEB, você tem que ir na portaria que regulamenta aquela edição. Toda edição do SAEB tem uma portaria ministerial que a regulamenta, tá? Por exemplo, a portaria que regulamentou essa reestruturação de 2005 aqui foi a portaria 931 de 2005. Então, para essa edição, você pode pesquisar a portaria 931 de 2005. Para concurso, eu não sei se isso é interessante hoje, não é? Mas toda edição tem sua portaria. E no caso, beleza, então quem que vai participar dessa avaliação da Prova Brasil? Vão participar as escolas públicas apenas, ok? Então aqui participam apenas as escolas, eu já volto a falar do número de alunos, escolas públicas, ok? Escolas públicas, que são aqui escolas urbanas e escolas rurais, beleza? Escolas urbanas e escolas rurais, as escolas públicas. Então, a escola, para participar, na turma que será avaliada, ela tem que ter pelo menos ali 20 alunos. E aí não é uma amostra desses 20 alunos que vão participar, são todos os alunos que vão participar, tá bom? Beleza, Vinícius. Então, na prova
No caso da Prova Brasil, ela é de interesse dos municípios, para que os municípios possam coletar mais informações, participam as escolas públicas, urbanas e rurais. É isso? Beleza. Então, nós temos aqui as diferenças entre essas avaliações. No caso aqui, vão participar alunos da quarta série, posteriormente quinto ano, e oitava série, posteriormente nono ano. E aqui, além disso, né, além de quinto ano, nono ano, também o terceiro ano do ensino médio. E aqui nós estamos falando de estudantes do ensino fundamental. Mas isso pode sofrer uma variação ou outra, enfim, dependendo da edição, tá bom? Isso aqui são informações básicas para você responder a sua prova. Então, o que nós temos de muito importante? Entender que em 2005 há uma reestruturação do SAEB com a preocupação de gerar mais dados, de realizar uma avaliação censitária para gerar mais dados para os municípios, ok? Outra coisa, no caso os alunos que participaram, naquele momento ainda não era ensino fundamental de 9 anos, então alunos de quarta série, oitava série e terceira série, eles fizeram provas de língua portuguesa e matemática e os itens foram formulados a partir das matrizes de referência, tá? Participaram escolas públicas e também as particulares. Para as particulares é sempre uma amostra. Beleza, Vinícius, o que mais que nós temos? Depois, em 2007, a gente tem outra coisa muito importante, que é o surgimento do IDEB. Ah, é verdade, sim. Então, em 2007, a gente tem aqui o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica não é uma avaliação, tá bom? Então, muita gente pode pensar, o IDEB é uma prova. Não, o IDEB é um índice. E esse índice é gerado a partir de um cálculo que leva em consideração os dados recolhidos pelo censo escolar, mais a média das avaliações em larga escala. Então, o IDEB, gente, ele tem, né, como informações aqui, ele tem até 2022 uma meta, até 2022 ele tem uma meta de alcançar a nota 6, tudo bem? E ele é gerado aí acompanhando as edições das avaliações. Bom, o IDEB, ele é calculado, então, como eu falei para vocês, o cálculo dele basicamente leva em consideração duas coisas. As informações coletadas das escolas, que as escolas fornecem, as informações do censo escolar, que basicamente está passando ali taxa de aprovação, e a média nas avaliações em larga escala. A média nas avaliações em larga escala. Então, aqui no caso, né, se eu falo da ANEB, a ANEB é uma avaliação que interessa, a média do resultado ali da ANEB interessa à União e aos estados, para cálculo do IDEB da União e dos estados. Já o resultado da Prova Brasil, da ANRESC, interessa aos municípios, para cálculo do IDEB dos municípios. Tá? Mas é isso. Então, a gente tem informações do censo escolar e média nas avaliações em larga escala. Existem, sim, pareceres, estudos críticos sobre o IDEB. Até que ponto, né, o cálculo do IDEB é justo, é condizente com a realidade, enfim, mas não é o propósito dessa aula. Nessa aula, a gente não vai, por exemplo, trazer as críticas progressistas, dizendo que o SAEB, na verdade, é um sistema alinhado com as políticas neoliberais, que promove avaliações estandardizadas. Não é o propósito dessa aula. O propósito dessa aula é nós entendermos a estrutura, a forma como tudo está configurado, tudo bem? Ok, então. Então, nós temos o IDEB aí até 2022, a meta é 6. Essa meta ela está baseada em países da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o cálculo leva em consideração o censo escolar mais média nas avaliações em larga escala, tudo bem?
Maravilha. Continuando aqui na nossa tabela, depois vem outras edições, edição de 2009, edição de 2011. Aí vem, continuando a tabela, a edição de 2013. Então, na edição de 2013, nós temos uma nova reestruturação. Aqui, na verdade, não aparece, tá? Aqui a gente está falando do que aconteceu. Então, alunos de 5º e 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e de escolas privadas participaram da prova do SAEB, no caso da NEB e da ANRESC, fizeram aqui avaliações de língua portuguesa e matemática. Alunos do 9º ano do ensino fundamental, também numa avaliação amostral, fizeram uma espécie de um teste, tá? No caso de ciências naturais, avaliação de ciências, só que foi em caráter experimental, e alunos já do ensino médio também participaram, escolas públicas, avaliação amostral e privadas também, fazendo provas de língua portuguesa e matemática. Beleza, isso fez parte aí da avaliação de 2013. No entanto, em 2013, nós temos uma espécie de uma reestruturação menor também, porque nesse momento o SAEB passou a constituir, ou ser composto, né, de 3 avaliações, da ANEB, da ANRESC e da ANA. O que é a ANA, Vinícius? É a Avaliação Nacional da Alfabetização. Uma avaliação que já estava prevista no Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, no PNAE, e que foi, vamos dizer assim, ela passou a integrar o SAEB. Beleza? Isso a partir de 2013. Surge lá, então, essa outra avaliação. Já dando sequência, em 2015 vai surgir algo importante também, que de repente pode aparecer numa prova, como até uma curiosidade, né? Então, surge em 2015 algo muito importante, que é a plataforma Devolutivas Pedagógicas. Então, plataforma Devolutivas Pedagógicas. Tá? Então, essa plataforma Devolutivas Pedagógicas, para que serve? Para levar informações para professores e diretores, para que eles possam entender melhor os resultados das avaliações e intervir, né? Pensar, refletir, realizar trabalhos coletivos, tomar decisões no âmbito das escolas. Então, é uma plataforma que subsidia o trabalho do professor, dos professores, no caso, né, e dos diretores. Tá? Beleza, Vinícius. Aí a gente tem aqui, continua, papapá, e chegamos em 2019. Em 2019, vem, vamos dizer assim, a primeira edição do chamado Novo SAEB. Primeira edição do chamado Novo SAEB. Então, o que de repente é interessante aqui? Tem, para 2019, provas que queiram, de repente, cobrar algo muito específico sobre o SAEB, no caso das edições de 2019 e 2021, elas vão recorrer a essas informações gerais e vão recorrer também, de repente, à portaria que regulamenta a avaliação, tudo bem? Então, tudo vai depender do seu edital, enfim. Eu vou trazer essas informações aqui, mas de repente se você estudou o SAEB e você fala, não, eu quero me aprofundar, eu quero ter mais informações, você recorre à portaria que dá origem à edição de 2021, por exemplo, e estuda essa portaria que você vai ter ali todas as informações sobre a edição. Basicamente, a partir de 2019, esse novo SAEB, vai acontecer o seguinte, ó, a gente já tem aqui ó, uma certa adequação da avaliação ABNCC, tá? Então, adequação à nova Base Nacional Comum Curricular, isso é um ponto importante, isso pode cair na sua prova, tá? Não há mais as avaliações, não há mais, por exemplo, que se falar de ANA, não há mais que se falar de Prova Brasil, não há mais que se falar de ANEB. Você vai falar, Vinícius, mas os municípios não têm mais os dados, mas não tem mais a avaliação da alfabetização? Tem, tudo isso continua, mas não tem esses nomes. Tá? É uma avaliação só, tudo é SAEB. Então esses nomes, ANRESC, ANEB, ANA, isso tudo desaparece. Tudo é SAEB a partir de agora, tá? Vejam que já para creche e pré-escola da educação infantil,
há uma avaliação, tá? São avaliadas as escolas públicas, tá? Avaliação amostral, estudo piloto. Só que, cuidado, tá? Porque não são os alunos que são avaliados. Aqui essa avaliação é realizada por meio de questionários. Então são questionários que os professores, os diretores vão responder. Então aqui não são os alunos que são avaliados, são questionários para profs e diretores, para professores e diretores. A gente vai ver que essa lista aumenta, né? Vai ter uma lista maior aí com relação aos questionários, enfim, mas nesse caso específico de creche para escola, a gente começa dessa forma. Maravilha? São questionários eletrônicos. Então beleza. Algumas mudanças aqui, por exemplo, no 9º ano, escolas públicas e privadas, avaliação amostral, já tendo a BNCC como base, tiveram ali provas de ciências da natureza e ciências humanas, então algumas curiosidades. Maravilha. Então, vejam aqui, 2021, né, nós falamos de 2019, falei para vocês de 2019, a tabela aqui, que foi aqui nós temos um resumão da primeira edição do novo SAEB, 2019. A aplicação de 2021 já tem uma outra portaria, que é a portaria 250 de 2021, mas que segue basicamente aquilo que aconteceu em 2019. Então aqui você tem uma tabelinha com um resumo do que acontece na edição de 2021. Bem, óbvio que assim, a gente tem muitas informações, eu estou dando ênfase àquelas informações que mais aparecem nas provas. Depois a gente vai resolver uma série de exercícios e eu vou mostrar para vocês, tá? Mas vejam aqui, por exemplo, ó, no caso da educação infantil, nessa versão de 2021, os questionários, ó, quem vai responder os questionários? Secretários municipais de educação, diretores, professores, e é uma avaliação amostral, tá? É um grupo, não são todos os professores, todos os diretores, são alguns, são grupos reduzidos desses profissionais, beleza? Vejam que aqui, ó, no 2º ano do ensino fundamental, os alunos são avaliados em língua portuguesa e matemática, ok? Olha lá. Então, interessante, né? Por quê? Porque é a questão da alfabetização, continua, mantém a avaliação da alfabetização, só que não tem mais esse nome Ana. Então, beleza, Vinícius, continuando. Esse quadro aqui, gente, é importante por quê? Porque, de repente, alguma questão pode perguntar para você sobre a escala de proficiência. Então, por exemplo, o aluno está sendo avaliado, ele vai fazer provas de língua portuguesa e de matemática, tá? Como que eu vou saber se esse aluno foi bem ou foi mal? Né? Então, qual que é a régua aí para avaliar? Então, existe uma escala de proficiência. Se você, de repente, é da área de matemática, de língua portuguesa, ou você é professor polivalente, ou você é da área de ciências, enfim, então, dependendo da sua área, você precisa estudar. Pode ser que na tua prova específica, pode ser que caia essa tabela de forma mais detalhada. Aí você precisa buscar escala de proficiência SAEB e ver aí o documento mais atualizado. Tá? Mas basicamente, como que funciona? A gente tem aqui uma tabela que mede o nível de 0 a 10. E o nível de 0 a 10, ele é medido de acordo com a nota que o aluno vai ter com base na escala de proficiência. Então, por exemplo, no caso de língua portuguesa, para 5º ano do ensino fundamental, tá, nós temos aqui o nível 0, é um desempenho menor do que 125. Então, esse aluno que está abaixo desse nível de 125, ele requer o quê? Uma atenção especial. Ele não demonstra, gente, nem as habilidades mais elementares, mais básicas para interpretar um texto, para entender alguma coisa. Ele não tem essas habilidades. Então, ele demonstra uma atenção, ele requer uma atenção especial, tá? No nível 2, por exemplo, você já tem o aluno com desempenho maior ou igual a 150 e menor que 175. Então, aqui ele apresenta o seguinte, além dessas habilidades, desse nível 1, ele consegue localizar informações explícitas em contos, identificar o assunto principal e a personagem principal em reportagem e fábulas. Então, ele consegue realizar tudo isso aqui, tá?
Então vai depender muito da sua área, daquilo que a banca de repente está cobrando, enfim. Não é algo que aparece muito nas provas, mas pode aparecer, tá? Pode aparecer. Então você precisa fazer um estudo, de repente, dessa escala de proficiência se você perceber que a tua banca colocou ali, né, que vai ser cobrado isso com relação ao SAEB. E você tem que guardar aqui que esse nível vai de 0 a 10 e que o desempenho, no caso da escala de proficiência, ele vai de menos de 125 até 350, ok? Depois eu vou fazer uma revisãozinha disso. Ok, cartilha do novo SAEB. A cartilha do novo SAEB, gente, é um resumo que o MEC faz. Então você tem as informações da portaria, da portaria atual que regulamenta o SAEB, e o MEC faz um resumo bonitinho ali, o MEC, o INEP, eles fazem uma cartilha bem organizadinha, esquematizada, com informações. E às vezes a banca gosta de cobrar também informações dessa cartilha, tá bom? Então você precisa ficar atento. Então aqui, essa informação é muito importante. Quando a gente fala de instrumentos de avaliação, das avaliações, você tem que entender o seguinte, que nós temos dois tipos de instrumentos, os testes cognitivos para avaliar os alunos e os questionários impressos ou eletrônicos que são preenchidos por alunos e por profissionais da educação, tá? Então esses são os instrumentos das avaliações. Guardem isso. Por um lado, nós temos os testes cognitivos e por outro, os questionários impressos e eletrônicos. Então leia com atenção aí, que essa informação é muito importante. Além disso, você também pode se deparar com isso aqui, ó, população-alvo. Então, por exemplo, lá na portaria 366, que foi a portaria de 2019, que regulamentou a edição de 2019, ele trouxe qual que seria a população-alvo das avaliações, né, que vão participar do SAEB. Então, no caso da prova, da avaliação censitária, primeiro que ele coloca, são escolas localizadas em zonas urbanas e rurais, que tenham pelo menos 10 alunos matriculados em cada uma das etapas. Então, para participar, essas são as condições, ok? Essa avaliação será censitária para escolas públicas, em que condições? Para alunos de 5º ano, para alunos de 9º ano e para alunos do ensino médio. E no caso do 9º ano, é censitário para alunos que vão fazer provas de língua portuguesa e matemática. Ela será amostral também em escolas públicas para alunos de 2º ano e para os alunos do 9º ano que vão fazer ciências da natureza e ciências humanas. E ela será amostral para as escolas privadas. As escolas privadas elas podem agora solicitar a participação e, no caso, elas participam, os alunos podem participar de todas as provas. No caso de 2º ano, de 5º ano, 9º ano de língua portuguesa e matemática, 9º ano ciências da natureza e ciências humanas e ensino médio também. Então, vejam que a portaria traz aqui quem será a população-alvo em cada edição. Outra coisa que você precisa ficar bem atento é a questão do atendimento especializado. Então, as portarias vão regulamentar o atendimento especializado. A portaria 250 de 2021, por exemplo, regulamenta também a questão do atendimento especializado, tá bom? Então, aqui, por exemplo, atendimento especializado conforme a portaria lá de 2019. Alunos com deficiência, transtornos globais ou específicos de desenvolvimento, síndromes ou outras necessidades especiais, poderão participar do SAEB desde que estejam devidamente registrados no censo escolar e que componham a população-alvo da avaliação, ou seja, eles precisam estar aqui. Se o aluno, de repente, é do 3º ano do ensino fundamental, ele não participa porque não é a população-alvo dessa edição, não é? Serão atendidos conforme as informações do censo e a viabilidade da escola. A escola, gente, ela recebe uma série de orientações e a escola precisa se adequar a essas orientações para aplicar a avaliação, tá bom? Então, tudo depende muito da estrutura que a escola possui. Caso o aluno necessite, o atendimento oferecido por profissional especializado, ledor, transcritor, intérprete, enfim, deverá ser providenciado pela escola, bem como a sala extra para atender ao aluno de acordo com a situação, ok? Nesse caso, a instituição disponibilizará um aplicador extra para acompanhar o aluno. E haverá prova adaptada para os alunos com baixa visão. Então, assim, esse atendimento existe? Esse atendimento especializado, ele existe, a possibilidade dele existe. Mas as escolas precisam cuidar de todas essas informações para que ele aconteça,
bom? Na portaria 250 de 2021, a gente tem as mesmas regulamentações dos artigos 12 e dos artigos 13. Aqui a gente tem um ponto importante da cartilha que mostra de forma esquematizada, né, quem vai responder questionários impressos. Então o aluno está ali com a prova dele, com os testes, e impresso ele já tem o quê? Ele já tem o questionário para ele responder, para que o MEC colete as informações, junto com o INEP colete as informações, os dados ali socioeconômicos, enfim. Então os alunos, no caso do questionário, ele responde informações pessoais e profissionais, a trajetória escolar, práticas escolares e cotidianas e expectativas. Olha que interessante, né? Tem também a questão das expectativas. No caso do professor, no questionário impresso, né, ele responde o questionário impresso aqui, e ele vai oferecer informações pessoais e profissionais, concepções, hábitos culturais, condições de trabalho, formação profissional, gestão, clima escolar, práticas pedagógicas. O diretor já responde questionário eletrônico, então ele responde tudo isso aqui. O secretário de educação, eletrônico, tudo isso aqui. E no caso da educação infantil, diretor e professor também respondem questionários eletrônicos, são essas informações, questionário do diretor e questionário do professor, eletronicamente. Então, esse esqueminha é interessante, eu vou mostrar para vocês questão que de repente cobra esse esquema aí, tá bom? Então, é bem interessante você olhar a cartilha também, de repente baixar a cartilha da última edição e dar uma lida. Essa aula, gente, não é para falar de Enem, não é para falar de Enseja, mas eu coloquei aqui para vocês verem que existem outras avaliações em larga escala e coloquei informações já resumidas no material para que você possa fazer uma leitura e tomar conhecimento. Então, além do SAEB, a gente tem o Enem para avaliar os estudantes do ensino médio e nós temos o Enseja para avaliar estudantes da EJA, tudo bem? Então, faça uma leitura aí para você tomar conhecimento dessas avaliações também. O IDEB, gente, não é prova, tá bom? Já falei disso para vocês. O IDEB não é prova. Tudo que nós falamos do IDEB está aqui. Já fiz anotações, falei para vocês do IDEB anteriormente. Essas informações estão aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa e nós vamos voltar para resolvermos os exercícios.